palavra de Cristo ricamente habite em vós, dando graças por Ele a Deus Pai. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a esse sábado, o sábado da 8ª semana do Tempo Comum. Esse é o nosso dia a dia com a palavra, onde nós meditamos, onde nós rezamos, onde nós lemos a palavra de Deus e vemos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós a cada dia. Seja muito bem-vindo, é com muita alegria que nós partilhamos esse momento de fé e de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado, dia 28 de maio do ano de 2021, nós meditaremos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 27 ao 33. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado, onde nós meditamos sobre a autoridade de Jesus, a gente precisa voltar um pouquinho. A gente precisa lembrar que na quinta-feira, Jesus, passando naquele caminho, ele cura o cego. E aí ele vai curar aquele cego que por muitos era tido como uma pessoa amaldiçoada que tinha cometido ou ele ou a sua família, seus antepassados, tinham cometido um pecado muito grave e justamente pela gravidade desse pecado ele teria essa enfermidade. E Jesus vai lá e cura esse cego e devolve-lhe a dignidade e o reintegra à sociedade. No dia de ontem, nós vamos ver que Jesus vai até o templo, encontra aquela verdadeira feira livre. E ele vai e expulsa todos aqueles que comercializavam no templo. Chegando ao dia de hoje, nós vamos ver Jesus ser questionado com que autoridade ele faz todas essas coisas. E aqui é importante que a gente pense, que a gente saiba e que a gente entenda que as mesmas pessoas que questionavam a Jesus sobre a autoridade dele fazer essas coisas são as mesmas pessoas que acreditavam, que julgavam que aquele cego ele era amaldiçoado. São as mesmas pessoas que no dia de ontem, no evangelho de ontem, nós víamos vendendo no templo. Porque essas pessoas, elas tinham o seu poder no dinheiro, tinham o seu poder sobre as pessoas com quem conviviam naquela época. E o poder, a autoridade de Jesus é totalmente diferente de tudo aquilo que eles faziam. O poder de Jesus não vinha do dinheiro, não vinha do amedrontar as outras pessoas, não vinha por seu exército cheio de cavalos e cavaleiros, mas o poder de Jesus ele vinha do alto.
E aí, pensando em uma forma de fazer com que Jesus se entregasse de alguma maneira, que Jesus caísse em contradição, para que eles pudessem julgar e condenar Cristo à morte, eles perguntam a Jesus com que autoridade ele faz essas coisas. E aí Jesus, de forma muito inteligente, devolve a pergunta. E ao devolver a pergunta, ele traz novamente a figura de João Batista. João Batista é aquele que veio antes de Jesus para anunciar a boa nova, aquele que batizava pela água. E ao questionar sobre João Batista, eles ficaram de mãos atadas. Se dissermos que o batismo dele vem dos homens, nós ficaremos numa situação delicada, porque o povo, a multidão, gostava de João Batista e tinha ele como um verdadeiro profeta. E nós o matamos. Se nós dissermos que esse batismo ele vem dos céus, nós ficamos numa situação talvez ainda mais complicada, porque se ele veio do céu, por que é que nós não o seguimos? E Jesus, dessa forma simples, devolvendo a pergunta, ele sai daquela tentativa de fazer com que ele, de alguma forma, cometesse algum erro para ser entregue à morte. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, qual é a nossa autoridade hoje? A nossa autoridade, ela se encontra baseada nos conceitos humanos ou ela se encontra baseada no Cristo que deu a vida por cada um de nós? De onde vem a nossa autoridade? A nossa autoridade, ela vem do nosso poder financeiro ou ela vem do nosso poder do alto, aquele que é capaz de fazer todas as coisas? Que neste sábado nós possamos refletir, nós possamos pensar nisso, que a nossa autoridade, ela venha de Jesus. Que a nossa autoridade, ela venha do bom Deus. Para que as pessoas não tenham motivos de tentar nos fazer cair, de tentar nos fazer de alguma forma também nos entregarmos e assim não nos entregarmos ao Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado é isso que nós queremos meditar, que nós queremos pedir ao Senhor. Senhor, dai-nos um coração igual ao teu, que tenha toda a autoridade que vem do alto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Maximino, rogai por nós.